Cremos em Deus Pai, soberano e Criador. Nós cremos que por seu poder a terra e o céu criou. Seu eterno amor provou, seu Filho nos doou, da queda nos ergueu. Cremos sim, cremos em Jesus, unigênito do Pai, perfeito Deus eterno, autor da criação. Sofreu sem merecer, morreu mas ressurgiu, seu sangue nos remiu. Cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos no Espírito de um Deus consolador, um ser real com seu poder, nos une como irmãos. Os reinos têm em suas mãos, desfaz as forças do mal, o seu poder nos dá. Cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos em Deus Pai, em seu Filho e no Espírito de amor. Cremos que os três unificam no poder redentor. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos sim. Durante 10 anos, eu estive fora da igreja e distante de Deus. Passei por inúmeras dificuldades. Mas no ano de 99, no início desse ano, eu senti o chamado forte de Deus para voltar à igreja e pregar o evangelho. E, nesta época, já era juiz da comarca de Viseu. Então, iniciamos um trabalho no fórum, pregando para as pessoas, anunciando a Cristo para o serventuário de justiça, advogados, testemunhas, acusados. Nesta época, um advogado em audiência conheceu a mensagem de Jesus e aceitou a Cristo como seu Salvador e foi batizado. E hoje já está pregando também o Evangelho, dando testemunho para as pessoas a respeito de Jesus. Começamos também um trabalho na delegacia,
ampliando cada vez mais esse trabalho. Estávamos ali toda semana, falando para os presos, mostrando a Cristo Jesus como nosso verdadeiro advogado, aquele que pode verdadeiramente nos libertar. De maneira que, antes desse trabalho, havia contínuas fugas e mais de 200 processos estavam paralisados porque os réus haviam fugido. E a partir de então, as fugas praticamente paralisaram, não houve mais fuga. Determino aos agentes de polícia que faça entrar neste recinto o réu Genivaldo Silva dos Santos, a fim de ser submetido a julgamento por este conselho de sentença. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Convoco os senhores jurados e ao público em geral a se colocar de pé para a leitura da sentença. Genivaldo Silva dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pronunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 3, esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ei, por bem, fixar a pena base em seu grau máximo, isto é, em 3 anos de detenção. A pena deverá ser cumprida na delegacia desta cidade, consoante determinação do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado. Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Dou a presente por publicada neste ato e intimadas as partes. Registre-se. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que cede a... Preso porque cometi vários crimes, inclusive a vida do ser humano, meu semelhante. Mas apesar de tudo isso, o próprio juiz que me deu a sentença, que me prendeu, que me condenou, levou a liberdade para mim. E nunca vai negar te amar. E como resultado desse trabalho, 25 presos foram batizados, a exemplo do Genivaldo, para a honra e glória de Deus. Sem dúvida, muitas foram as dificuldades, perseguições, problemas e até mesmo ameaça de morte, de pessoas que nos ameaçavam de nos matar. Mas, em tudo, fomos mais do que vencedor pela graça de Deus. Ampliamos mais este trabalho com a comunidade, fazendo palestras nas escolas, fazendo conferência em outras localidades, convidando as pessoas, falando sobre o problema das drogas, Cristo como a única solução, convidando as pessoas a aceitar a Cristo, o seu plano. Também fizemos vários casamentos comunitários, com 60 casais. E em todas essas ocasiões, apresentávamos a Cristo o seu amor e a sua mensagem como solução para os problemas das pessoas e para o problema da família e da humanidade. Quando aqui começamos o trabalho, havia apenas 2 adventistas, 2 velhinhos. E então, durante este período, um pouco mais de 2 anos, como fruto desse trabalho, 200 pessoas
se batizaram nesta comunidade. E construímos a igreja, uma linda igreja, um belo templo, para mais de 300 pessoas. E hoje, cerca de 150 membros são ativos na igreja. E nós temos um clube com 70 desbravadores que tem auxiliado no trabalho social, jurídico e espiritual com a comunidade e junto aos adolescentes infratores. Sem dúvida, a minha missão, o meu trabalho, a minha responsabilidade é como juiz, a minha incumbência, uma responsabilidade gigantesca diante de tantos problemas que vivencia a sociedade então. Mas eu sinto que a minha principal missão é de pregar o Evangelho, é apresentar a Jesus para as pessoas, é apresentar a Cristo como a única solução para os nossos problemas, é apresentar o seu convite de salvação para as pessoas. E sinto também que a minha missão é pastorear o rebanho de Cristo. Buscavam ver Jesus, sua bênção lhe rogavam, pois ele era o rei que há tanto eles esperavam. Como em seu nascer, quando a estrela iluminava, disseram, pois, ao vê-lo ali, a luz que vem do céu nos é dada. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Os doentes, aos famintos dava o pão, ao aflito em dor e provação lhe dava a sua mão. Eu sofrer a dor do Calvário, quem o viu naquela cruz percebeu que ali estava o Rei que de Deus trazia luz. Há uma nova estrela lá no céu a brilhar, trouxe paz, perfeito amor, com sua luz a iluminar. Se quisermos achá-lo, nós vamos encontrar, pois pra nós a estrela vai brilhar. Se quisermos achá-lo, nós vamos encontrar, pois pra nós a estrela
Bela música, né? Do trio VM. Eu quero entender ainda o que significa VM, né? Mas eu vou descobrir. Voz e mensagem. Bonito, não é? Louvado seja Deus. Ok. Muito bem. Voz e mensagem, não é? É o trio VM participando do nosso louvor e da nossa adoração. Queridos, antes da mensagem, quero apenas fazer menção a duas coisas. Primeiro, está à disposição de vocês ali na videoteca os DVDs da série O Caminho. Muitos DVDs já foram vendidos e a gente tem reposto ali na medida do possível. Temos lá à disposição, Jonas? Temos, né? Então não tem faltado ali para todos que querem o DVD com a série completa em 3 DVDs, mais os clipes, mais as reportagens que foram preparadas especialmente para a série. O DVD ficou realmente um DVD muito bom. Todos os sermões pregados aqui do púlpito foram pregados em estúdio, gravados com qualidade de estúdio. Os clipes da Caixa de Música da Novo Tempo, mais as reportagens, estão todas dentro de 3 DVDs, cada um contendo 3 temas, de 30 minutos cada tema. Então vale a pena você ter, para você conferir aí os assuntos relativos à salvação que foram abordados aqui. Está à disposição ali na videoteca. Eu fiquei muito feliz ontem, porque tivemos um primeiro start do nosso livro missionário, de 2012, e o livro começou a ganhar corpo, né? Do nosso grande desafio de 150 mil livros, eu posso dizer que a gente começou bem. Temos aí 2, 3 meses aí a fundo na nossa campanha, mas montamos ali a nossa barraquinha ontem. Hoje as pessoas responsáveis estão ali na recepção com a maquininha Cielo e todas as orientações. E eu acabei por um lapso esquecendo no primeiro culto de fazer o comunicado. Talvez muitos que estão aqui estiveram no primeiro culto, então foram um pouquinho prejudicados. Houve uma mudança de planos. Nós estávamos, segundo a orientação da associação, estávamos reservando os livros todos para o ano que vem. Mas numa mudança de estratégia de todos os campos aqui da União Central, os livros foram liberados para compras e para já serem feitas as doações. Por quê? Porque muita gente gostaria de aproveitar o final de ano também para presentear, para oferecer este livro missionário a pessoas especiais. Então, nós já começamos a campanha. Já temos todos os livros disponíveis. Então, você pode fazer a sua doação, querendo pegar o seu livro ou não. Então nós estamos ali com a equipe toda preparada. Como é que funciona? Você tem vários meios de fazer a sua doação. Primeiro, mediante cartão de crédito, que você vai conseguir dividi-los em no máximo 3 vezes, pelas maquininhas do cartão Visa, Mastercard, American Express, e parece-me que tem um outro cartão que eu não me lembro. Mas basicamente esses 3 cartões mais fortes. Você pode dividir em 3. E no cheque você pode dividir em 10 vezes. Então, eu fiquei feliz porque tem muita gente já buscando. E ontem, na nossa primeira ameaça entre os livros comprometidos e os já vendidos, chegamos a 10 mil livros ontem. Amém? Isso é um pouquinho menos de 10% daquilo que nós almejamos e esperamos alcançar aqui ao longo do nosso período de campanha. Então, por favor, você que se levantou naquele dia especial, quando nós aqui fizemos o nosso culto de dedicação dos livros, coloque no seu coração esse desejo de não esconder aquilo que nós mais temos, que é a nossa mensagem, tá certo? Não tem quantidades, desde que seja abaixo de 150 mil, tá certo? Você pode pedir quantos livros você quiser. Abaixo de 150 mil, você é livre para pedir, tá certo?
Então as pessoas estão lá na recepção e você pode consultar um pouco melhor aí na saída, tá certo? Eu quero convidar aqui o nosso grande pregador da noite. Nós estamos num momento especial na nossa igreja. Não estamos numa série sequenciada, mas temos domingos especiais, como sempre, e estamos agora em novembro, terminando esse momento, e no próximo domingo nós já estaremos na nossa grande semana de evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves. Então vai ser um programa muito especial, durante toda a semana. Começa no próximo sábado à noite, 15 dias de evangelismo e de comunhão com Deus. Nós vamos ter 8 noites com o pastor Luiz Gonçalves, um programa especial aqui na igreja. Vamos abrir o telão na hora certa. O sermão estará vindo diretamente de Belo Horizonte, uma programação via satélite para toda a igreja no Brasil. O pastor Luiz Gonçalves acabou esse fim de semana o grande evangelismo via satélite da cidade de Buenos Aires para toda a ala hispana. E foi um momento maravilhoso de grande colheita para o Senhor. E nós queremos que você não deixe de colocar na sua agenda. Próxima semana começa a nossa semana especial com o pastor Luiz Gonçalves. E logo em seguida emendaremos com mais 7 noites com o pastor Márcio Nastrini, diretamente da Casa Publicadora aqui. Uma semana maravilhosa de reavivamento espiritual. Então nós temos aqui nesse nosso último domingo dessequenciado, né? Pastor Lúcio Júnior, que é o pastor da igreja, ou melhor, da escola do Taboão da Serra. Há 2 anos ele está ali pastoreando a escola. É um jovem pastor dinâmico, está acompanhado aqui da Lorene, a sua noiva, não é? Eu perguntei se vai sair casamento, ele disse vai. Olha aqui, era prata, agora virou ouro, né? Mostrou assim a aliancinha na mão direita. Então a coisa começou a ficar meio sério, né, pastor? Mas estamos felizes porque ele aceitou o nosso convite de estar conosco, e que Deus o abençoe na mensagem dessa noite. Muito obrigado, pastor Brenha. Obrigado pelas palavras carinhosas. E a Lorene sempre, a minha namorada sempre olha para mim. Desculpa, minha noiva, tem que pegar com a mão direita aqui, né? Minha noiva sempre olha para mim quando vão falar o nome das pessoas que estão me acompanhando. E as pessoas nunca acertam. Parabéns, você acertou. É Lorene mesmo. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Obrigado ao Trio VM. Por favor, as pessoas, vocês que estão aqui hoje, comuniquem um abraço carinhoso meu para o pastor Diego, que eu sei que não está aqui hoje por um motivo muito bom, um motivo muito alegre. Mas ele, quando me ligou para me convidar, de pronto, lógico, aceitamos, porque é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado, pastor Alexandre, porque também você está aqui. E só para terminar de agradecer, eu preciso agradecer os dois anciãos, eu acredito, que fizeram as orações aqui. Eu me senti honrado de orarem com tanto carinho por mim, orarem desta maneira, foi muito bom. Muito obrigado, viu? Convido você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 9. O Evangelho de João, no capítulo 9. Na verdade, o Evangelho de João é um evangelho que me chama muito a atenção. João sempre conta as coisas de uma maneira um pouco até sensacionalista, porque ele mostra os milagres de Jesus, e as maiores contos que ele tem são sobre exatamente os milagres. Mas os milagres normalmente são relatados da seguinte maneira: João começa a contar que Jesus chegou em tal lugar, Jesus fez isso, aquilo, um milagre aconteceu. Então João continua seguindo durante um período curto de tempo a vida daquela pessoa que recebeu um milagre. O que acontece aqui em João, no capítulo 9, é uma coisa totalmente diferente. Porque, de repente, João se esquece do milagre que aconteceu e começa a seguir as fofocas que as pessoas estavam contando na região. E eu, quando leio esse texto, fico um pouco intrigado, porque as fofocas não são muito legais sobre a pessoa que recebeu aquela bênção, aquele milagre de Deus. Mas eu descobri um dia, meditando na Bíblia, um dia lendo a Bíblia, de que
essas fofocas fazem todo sentido e daqui nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Por isso, vamos ler João no capítulo 9, nos versos 1 a 7. Na minha Bíblia diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nasceste cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Verso 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Se a gente parasse por aqui, já existiria simplesmente um relato maravilhoso. Um relato de um milagre que você não vê por aí. Com toda a ciência, com a medicina que nós temos avançada hoje, nós não temos cegos que começam a ver. Eu mesmo, se visse um cego se transformando de cego para alguém que enxerga hoje, eu ficaria no mínimo assustado. De vez em quando, um dos destaques mais importantes do Fantástico, aquele jornal que só passa as coisas mais importantes da semana, é isso. Um cego que começou a ver vultos. Um cego, ou então alguém que não tinha capacidade de fazer tal coisa e de repente agora começou a fazer com certa dificuldade, mas está fazendo. Esquisito. Porque aqui a Bíblia não fala que aquele cego começou a ver um vulto passando na frente dele, mas ele começou a ver. E ele via exatamente como eu e você podemos ver agora. Eu não sei se existe alguém aqui que não tem a visão. Mas eu imagino que deva ser uma coisa muito ruim. Ficar sem ver a luz. A luz é uma das coisas mais lindas que Deus criou. Por isso ele teve o cuidado de criar ela no primeiro dia. E eu sempre acredito naquele verso que, se eu não me engano, foi Jesus quem falou: nós somos filhos da luz e não das trevas. Filhos da luz. Sem a luz é muito complicado. Nós não conseguimos viver muito bem sem a luz. Bom, vamos começar a meditar então em alguns desses textos. É interessante como esse milagre acontece, o cego se levanta e a Bíblia não relata direitinho como foi, mas a Bíblia simplesmente pula uma parte da história, ou eu quero acreditar que ela pula uma parte da história, porque a Bíblia fala que aquele cego foi mandado por Jesus para o tanque de Siloé e ele foi. A Bíblia não fala que ele foi levado por alguém como um ajudante. A gente sabe que os cegos têm muita dificuldade de locomoção. E a Bíblia não relata que ele teve nenhum auxílio. Ou seja, ele simplesmente se levantou e foi. Daqui eu tenho que tirar a nossa primeira aplicação. Quantas vezes eu e você somos chamados por Deus para fazer alguma coisa e nós ficamos parados, dizendo: ai, mas eu não consigo enxergar. Ai, mas está tão difícil. Ai, mas não sei se vai dar certo. Eu fico imaginando o que teria acontecido se aquele homem, aquele cego, tivesse dito para Jesus: mas espera aí, você não está vendo? Cego, eu não consigo andar. Não dá, eu posso até andar, mas eu vou bater em algum lugar, eu vou tropeçar, eu vou cair, isso não vai dar certo. Pede para alguém me levar lá. Mas Jesus não pede para ninguém levá-lo. Simplesmente a Bíblia relata que ele se levantou e foi. Quantas vezes nós temos um milagre pertinho das nossas mãos e nós não recebemos o milagre porque nós temos preguiça. Porque nós temos preguiça de nos levantarmos. É tão gostoso, não é? Aqui nós temos ar-condicionado, aqui nós temos um banco confortável, um banco macio. Ou você que está assistindo em casa, você provavelmente deve estar na sua cadeira, confortavelmente reclinado, como eu faço na minha casa, quando eu estou no computador assistindo algum vídeo daqui ou de qualquer igreja. Mas a gente normalmente se esquece de que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e temos que ir. Porque assim nós recebemos os presentes de Deus, assim nós recebemos os milagres que Deus tem preparado para a gente. Aquele cego não ficou perguntando para Jesus: mas espera aí, eu sou cego, eu não consigo andar. Simplesmente ele se levantou e foi. Conta a história que há muito tempo atrás, um homem vivia em uma cidade e ele era uma pessoa muito preguiçosa. Aonde ele ia, as pessoas sabiam que ele era muito preguiçoso.
E todos o conheciam como o preguiçoso da cidade. Por isso, quando ele chegava perto das pessoas, as pessoas já até davam um passinho para trás, sabe? Os grupinhos estavam formados na conversa, se desfaziam. Ninguém gostava de ficar perto dele, porque ele era um preguiçoso, vivia às custas das pessoas. E aonde quer que ele fosse, ele tinha que viver do que as pessoas davam para ele. Ele não comia sozinho, ele tinha que pedir para alguém dar a comida para ele. Ele não pagava as contas sozinho, pedia ajuda para alguém vir e pagar as contas para ele. E assim acontecia dia após dia. Era uma cidade pequena. E um dia essa cidade resolveu se revoltar contra aquele homem. E todos eles combinaram a seguinte coisa: ninguém mais vai ajudar ele. Ninguém mais vai dar nem sequer R$1. Ninguém mais vai dar nem sequer um prato de comida, para que ele aprenda que ele não pode ser preguiçoso, ele precisa trabalhar. Chegaram nele e o representante da cidade, o prefeito daquela cidade, chegou naquele homem e começou a dizer para ele: olha só, nós estamos em greve com você. Nós não vamos mais te ajudar com nada. A partir de hoje você vai ter que se virar, porque você é um preguiçoso. Nós trabalhamos e você fica aí às nossas custas. Isso não está certo. A história conta que aquele homem, aquele jovem, talvez com uma fraqueza mental gigantesca, que não dá nem para a gente poder descrever, virou para aquele prefeito e disse: então tudo bem, vocês não vão me dar comida? Não tem problema. Mas façam uma coisa por mim, a última coisa, por favor. Aquele prefeito ficou curioso e resolveu perguntar, né? Tá bom, o quê? É assim, ó. Se vocês não vão me dar comida, não vão me dar dinheiro, eu não vou ter como mais viver. Então, por favor, consigam um caixão, consigam uma cova no cemitério e vocês vão me enterrar. Porque eu não vou trabalhar nem por decreto de lei. Tem gente que tem uma pobreza mental, é um jeito bonito de falar outra coisa, sabe? Ele tinha uma pobreza mental de um tamanho que não tinha como descrever. E aquele prefeito resolveu tentar dar uma lição nele, foi lá, conseguiu então um caixão. O caixão mais barato que ele podia conseguir, ele conseguiu. Preparou toda a igreja, a catedral daquele lugar, colocou aquele caixão na frente e preparou também o cemitério para que fosse dar um susto naquele jovem. Aquele jovem então chegou caminhando na igreja, olhou, deu uma olhadinha no caixão para ver se aguentava ele, se posicionou e se deitou ali. As pessoas vinham e era até uma cena engraçada, tente imaginar isso na sua cabeça. Uma pessoa pedindo para ser enterrada, e ele se deitado ali, as pessoas chegavam nele e tentavam dissuadi-lo, tentavam convencer ele: sai daí, para com isso, você está de brincadeira com a gente. A gente pode começar até a te ajudar, mas, quer dizer, você tem que começar a trabalhar. E ele repetia e repetia e repetia: não vou sair daqui, vocês vão ter que me enterrar, vocês vão ter que me enterrar, vocês vão ter que me enterrar. O prefeito passou bastante tempo junto daquele caixão tentando convencê-lo e ele nada. Até que uma hora o prefeito ficou um pouco bravo com uma das declarações que aquele menino disse dentro do caixão e resolveu então dar uma lição. Vamos fazer assim? Vamos levar então o caixão para o cemitério. O cortejo então começou a se arrumar. Lógico, não fecharam o caixão. E no meio do caminho, enquanto o caixão era carregado em direção ao cemitério, as pessoas passavam e olhavam e não tinham como não dar risada daquela situação. Até que um homem que não sabia do que estava acontecendo, porque morava na parte rural da cidade, passando com seu cavalo por aquela avenida onde era levado o caixão, ele deu uma esticadinha com o pescoço para ver se conhecia a pessoa que estava ali. E ele conhecia. Era o preguiçoso. E ele então deu uma olhadinha de novo e percebeu: peraí, ele está se mexendo. Sem pensar duas vezes, parou o cavalo, pulou, parou na frente de toda fugiu a palavra, de todo aquele cortejo, e parou e disse assim: parem, vocês estão enterrando uma pessoa viva. Qual não foi a surpresa dele quando quem começou a explicar o que estava acontecendo foi o morto, quer dizer, o vivo que estava dentro do caixão. E ele se sentou no caixão e começou a dizer: é assim, ó, ninguém quer me dar comida, ninguém quer me dar dinheiro, então que me enterrem logo. Aquele homem ficou com pena da pobreza mental daquele menino e disse o seguinte: tudo bem, eu estou terminando a minha safra lá na minha fazenda, e eu vou te fazer então um presente. Eu vou mandar para sua casa, o lugar onde te deram para você morar, um saco grande de feijões. Feijões para você começar uma vida nova, para você crescer e tirar essa ideia da cabeça, essa ideia de ser enterrado. Isso não está certo, para com isso. Levanta daí, eu vou te dar um presente, você vai ter como crescer, você vai ter como ter uma vida melhor, então saia daí.
Aquele menino começou a pensar, e sabe, quem tem preguiça até de pensar, né? E ele começou a pensar, e coçava a cabeça, e tentava, e não saía nada, ele não conseguia pensar em nada. Até que de repente ele resolveu fazer uma pergunta. Peraí, os feijões são crus ou cozidos? Aquele homem do cavalo, é lógico que virou com um sorriso no rosto e disse, é lógico que são crus. Lógico que todo o saco inteiro é um saco que eu acabei de colher. Eu vou dar para você simplesmente plantar num terreno que você tem lá e começar sua vida de novo. Aquele menino no caixão se deitou, levantou um dos braços e disse assim, toca o enterro. Tem gente que tem preguiça de ganhar presentes. Deus quer dar presentes maravilhosos para você e às vezes nós temos preguiça de recebê-los. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já ouviu aqui na igreja dizendo, vai, prega o evangelho? Você não tem ideia do tamanho do presente que Deus quer te dar enquanto você prega o evangelho. Você não tem ideia do tamanho do presente que Deus quer te dar enquanto você sai e vai contar de Jesus para outras pessoas. Você não tem ideia do presente que Deus quer te dar. E nós continuamos aqui dizendo, toca o enterro. A história não termina por aí. A história é muito grande. O capítulo continua contando, nós não vamos ler todos os versos, porque é muita coisa. Mas logo depois de aquele cego receber a visão, começam então as fofocas. As pessoas que conheciam aquele cego agora começam a olhar para ele e dizem, peraí, esse rapaz aqui era cego, estava enganando a gente até hoje, né? Ah, bonitinho. E aqui eu tenho que tirar outra lição de moral. Quantas vezes a gente tem um milagre de Deus? Porque nós saímos, porque nós fizemos o que Deus pediu. Mas a gente não enxerga, a gente não percebe que o milagre tem acontecido. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu estudava para teologia e várias pessoas passaram pelo meu quarto e eu morei sempre no mesmo quarto. Eu tinha um amigo que a gente tomou por decisão isso, ele morava em um quarto, eu em outro, e nós dois fizemos um combinado de que nós iríamos morar naqueles quartos até o final dos 4 anos. E eu estava lá no quarto 222, até que as pessoas sempre rodavam e saía um, entrava outro para ocupar uma das camas do nosso quarto. E eu me lembro que um dia eu estava no terceiro ano, no primeiro semestre, e eu tentava estudar bastante, porque eu trabalhava durante a tarde e à noite era o meu horário de estudar. Não é muito legal estudar à noite, principalmente quando alguém está conversando perto de você. E esse meu amigo que tinha se mudado para lá, ele estudava durante a tarde, porque à noite ele trabalhava. Nós dois tínhamos o horário, os dois estudávamos teologia, então nossas aulas mesmo eram pela manhã. E os horários não batiam, então enquanto eu estava lá estudando, ele chegava fazendo bagunça, conversava com outras pessoas e se sentava do meu lado para tentar conversar comigo. E eu naqueles livrinhos pequenos que a gente lê em teologia, sabe? E ali, folhando folha por folha, tentando me manter acordado e lendo. Até que ele vinha e começava a conversar comigo e me atrapalhava todas as noites. E eu dizia para ele, faz isso, faz aquilo outro, dando alguns conselhos para ele, e ele ia embora. Até que um dia ele resolveu não somente conversar comigo, mas pedir um conselho muito sério. Chegou em mim e começou a me dizer o seguinte, Lúcio, eu estou sentindo que isso daqui não é a vontade de Deus para a minha vida. Como assim? Tudo bem, você tem a opção de escolher o que é a vontade de Deus para a sua vida, mas presta atenção. Olha só o tanto de milagres que Deus está fazendo com você. Você passou no vestibular que tinha muita concorrência, você está aqui. Você ganhou uma bolsa de 100%, quase ninguém ganha bolsa de 100%. Você ganhou isso, você ganhou aquilo, você não paga nada para estar aqui. Ele parava um pouquinho, começava a pensar e dizia, tá bom. Mas mesmo assim, não é isso. Sabe quando Deus está dando tudo para você e você faz assim, não quero ver? Não quero ver. Ah, que bom, estão me dando presente, que bom, mas não quero ver não. Ele não queria ver. E todas as noites ele chegava com a mesma história lá no meu quarto e me dizia, Lúcio, eu quero ir embora. Porque isso aqui não é o que Deus quer para a minha vida. E Deus mostrando com sinais e mais sinais, dizendo para ele, fica, porque esse é o caminho para você. E eu dava o conselho para ele ia dormir, eu continuava lendo. No outro dia eu começava a ler, ele chegava e me atrapalhava de novo, e assim acontecia todas as noites. Até que um dia eu fiquei um pouquinho bravo e meio que brincando, eu disse para ele, tá bom, você quer ir embora? Vai, a porta é ali, ó. Sabe, às vezes a gente não consegue ver o que Deus quer para a nossa vida. Ou melhor, a gente não consegue ver os presentes que Deus dá para a gente.
sábado, ontem, cheguei na igreja onde eu congrego, a igreja de Taboão da Serra, e por causa do feriado, a professora dos adolescentes tinha viajado, e eu tive que ir lá conversar um pouquinho com eles. E enquanto eu passava a lição de escola sabatina para eles, me veio um negócio na mente que é muito verdade. E eu acabei de me lembrar agora, não estava no sermão. Já viu como é que acontece na nossa vida? Quando nós sabemos que estamos junto com Jesus, nós temos os olhos abertos, nós enxergamos os milagres que Deus dá para nós. Agora, quando nós estamos longe de Jesus, parece que nós temos uma venda e nós não enxergamos que Deus está dando milagres para a gente. E a gente fica reclamando para Ele, mas Deus, por que eu não estou recebendo esse milagre? Mas Ele está te dando e você não está vendo. Quantas vezes eu me sentia longe de Deus, mas não percebia que eu precisava chegar perto dele para receber o milagre, ou melhor, para saber que estava recebendo o milagre, porque o milagre já estava chegando. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus e esquecemos de olhar para o milagre? As pessoas olhavam para aquele cego e diziam: você não era cego não, você estava mentindo. Você estava mentindo. O milagre está acontecendo, nós não estamos vendo. Dos versos 13 a 16... começa uma discussão que aí começam realmente as fofocas sobre o caso deste milagre que aconteceu. Dos versos 13 a 16, as pessoas começam a arranjar picuinhas para dizer para aquele cego: você não pode enxergar, porque o milagre aconteceu no sábado. Espera aí, qual o problema? Você não pode enxergar porque o milagre aconteceu no sábado, e por isso você tem que voltar a ser cego, porque isso é um pecado. As pessoas diziam e diziam e diziam coisas horríveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu e você somos igual esses fariseus que estavam culpando esse cego por ter sido curado no sábado. Sabe como? Eu e você, de vez em quando, olhamos para uma pessoa que entra na igreja. Talvez ela não esteja tão bem vestida como nós. Talvez ela não esteja tão perfumada como nós estamos. Talvez ela não esteja tão cheirosinha, pelo menos sem cheiro nenhum como nós estamos. E nós olhamos para essa pessoa, a gente se afasta um pouquinho no banco. Sabe o que Deus enxerga? Deus não enxerga as circunstâncias, mas Deus enxerga o coração. E por isso nós muitas vezes perdemos as pessoas. Nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus, porque nós estamos aqui dentro da igreja esquecendo de olhar para o coração das pessoas. Tudo bem, eu sei que você, como eu, não podemos olhar para dentro do coração das pessoas. Mas uma vez me disseram uma coisa que nós deveríamos fazer o tempo inteiro. Ou melhor, todas as vezes que temos essa oportunidade. De olhar para cada pessoa que nós enxergamos como um candidato para o reino do céu. Não importa a classe social, não importa o dia que ela foi salva, não importa o dia que Jesus mudou a vida dela, mas ela precisa ser enxergada como uma pessoa, como um candidato para o reino celestial. Eu me lembro, 2 sextas-feiras atrás, nós fizemos um sorteio bastante legal lá no colégio. E enquanto estava acontecendo o sorteio, eu fui encarregado de pegar a câmera fotográfica e ficar fotografando várias vezes. Se você entrar no site do CATS hoje, você vai ver algumas fotos que eu tirei lá. E enquanto eu fotografava, eu me incomodava muito com uma coisa que estava bem aqui no meu rosto. Era uma espinha, sabe? A gente que é meio que adolescente assim, a gente que é meio novinho, ou a gente que é velho também igual eu, ainda tem esses negocinhos que aparecem por aqui. E eu me lembro que enquanto eu tirava fotos, eu colocava a câmera fotográfica do lado da espinha e eu sentia a dor e ficava até um pouco bravo com aquilo. Até que uma hora, eu caminhando e me posicionando da maneira correta para tirar a foto, eu olhei e tinha uma criança puxando meu paletó assim. Eu achei estranho. Abaixei, comecei a conversar com ela. E ela ficava olhando assim para o meu rosto. Me parecia que ela estava focada em alguma coisa. Eu sabia no quê. Até que então ela, observando bem de pertinho, ela chegou, colocou a mão dentro do bolso e esticou na minha direção uma coisa, cor de pele. Era um vidrinho, mais ou menos desse tamanho, que as mulheres talvez conheçam bastante. Um vidrinho desse tamanho com um líquido meio pastoso, da cor da pele. Alguém quer acertar o que é aí? Era uma base. E ela ficou com o bracinho esticado assim na minha direção, e eu olhando para ela de cima para baixo, e eu observava e na minha cabeça passaram muitas coisas. É lógico que eu tive que agradecer ela e dizer, não, desculpa, eu não vou usar a base. Eu agradeço a sua disposição, mas desculpa, eu não uso maquiagem. E ela ficava olhando para mim assim, mas pode pegar, não tem problema.
E na minha cabeça começaram a correr muitas coisas, e eu me lembrei de uma coisa, que isso acontece no meio dos cristãos o tempo inteiro. No meio de nós que viemos à igreja. Nós muitas vezes parecemos com alguém que não somos. Nós muitas vezes parecemos com alguém que não somos. Já percebeu como é que a gente faz com maquiagem? A gente não, como é que as mulheres fazem com maquiagem? A gente pergunta para elas por que elas usam, elas sempre falam assim, não, é para ficar mais bonita. Outras ainda resolvem dizer, não, é para corrigir alguma imperfeição que exista. Tudo bem, mas lembre de uma coisa, você foi criada por Deus perfeita do jeito que você é. Não precisa se preocupar com maquiagem, não. Mas, levando para o lado espiritual, eu me vejo muitas vezes escondido atrás de uma maquiagem espiritual. Uma maquiagem que me esconde quem eu sou de verdade. O próprio apóstolo Paulo dizia que nós somos pessoas horríveis, que nós somos pecadores, que não merecemos nada, somente a morte. Por isso nós nos escondemos, porque nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós não temos como mostrar quem nós somos. Mas sabe de uma coisa? Jesus precisa ver quem você é. Não adianta você ficar parecendo alguém como um fariseu. Não adianta você ficar parecendo alguém perfeito do lado de fora, sendo que lá dentro não existe nada de Jesus. Se você ficar parecendo perfeito do lado de fora, lembre-se que a parte de dentro também precisa ser perfeita. Você também precisa tentar se parecer com Jesus. Nós sabemos que a perfeição é impossível, nós como seres humanos, mas nós temos que tentar ao máximo chegar bem pertinho de Jesus, e essa é a perfeição moral que nós temos que alcançar. Os fariseus tinham inventado muitas leis para parecerem perfeitos. Os fariseus tinham inventado 365 leis diferentes que mostravam para eles como simplesmente guardar o sábado. E uma dessas leis dizia que eles não poderiam curar no sábado. Curar. Por isso Jesus estava sendo culpado. Estavam dizendo que Jesus tinha um pecado muito grande. Mas sabe, nos versos 17 a 34 acontece uma coisa muito grande. Dos versos 17 a 34 começa, na minha visão, a acontecer o verdadeiro milagre. Para mim, o verdadeiro milagre acontece aqui. Não quando Jesus cura aquele cego. Não quando Jesus mostra para as pessoas que tem poder. Mas aqui, dos versos 17 a 34, especialmente no verso 17, é quando acontece o milagre. Vamos ler comigo? O verso 17 na minha Bíblia diz assim: de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele abriu os seus olhos? Sabe qual foi a resposta do cego? Que é profeta. Sabe o que significa que é profeta? Significa que ele foi enviado por Deus. É alguém especial. Aquele cego tentava dizer, é alguém muito especial. Eu não tenho como descrever quem realmente ele é. Mas uma coisa eu sei, ele é enviado por Deus. Porque se não fosse, não teria aberto meus olhos. Ele não teria como fazer uma mudança na minha vida. Sabe o que eu fico pensando de vez em quando? Esse cego não tinha se encontrado com Jesus, é verdade. Jesus em carne e osso. Mas pelo relato, Jesus tinha mudado somente uma parte da vida daquele cego. Somente a parte física. Jesus só tinha mudado a parte física daquele cego. Somente tinha dado a visão para ele. Não é como acontecem nos outros milagres, quando Jesus para junto da pessoa que está sendo curada e diz assim, olha, sua fé te salvou, vai, não peques mais. Filha, Jesus tem algumas expressões de carinho que demonstram que ele está mudando não somente a parte física da pessoa, mas principalmente a parte espiritual. Mas com esse cego é diferente. Jesus não fala nada para ele, simplesmente cura. É como se Jesus não tivesse alcançado ainda o coração dele. Mas perceba que ele faz talvez o maior de todas as pregações que existem na Bíblia ou que alguém pode fazer. Quem é Jesus para você? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, ele é enviado por Deus. Quem é Jesus para você? Eu não sei. Eu só sei que ele é um profeta. Sabe qual é o que passa na minha cabeça agora? É que muitas vezes eu e você que dizemos que fomos curados por Deus lá dentro no coração, nós nos esquecemos de pregar de Jesus para as outras pessoas. Quantas vezes nós que fomos tocados por Jesus lá dentro, lá no nosso coração, que a nossa vida foi mudada por Jesus, nós nos esquecemos de sair por aí e pregar.
Existe uma dificuldade muito grande de arranjar pessoas para pregar, é verdade. Não aqui na frente, que aqui na frente é bom. Aqui na frente você não precisa se preocupar, porque você está num lugar bem iluminado, você está bem vestido, você está falando para pessoas distintas, pessoas inteligentes, pessoas especiais que escolheram estar aqui. Eu estou falando de pregar fora daqui, de sair por aí e falar de Jesus para as outras pessoas. É muito difícil fazer isso. Mas esse cego não tinha a vida ainda mudada por Jesus. Ele somente tinha sentido o toque físico de Jesus na vida dele. Não tinha sentido o toque espiritual que eu e você temos. E sabe o que ele fez? Pregou. Sabe o que ele fez? Pregou. O convite que Jesus faz para a gente, com essas 3 palavras, que esse cego que não tinha o contato genuíno com Cristo ainda fez, ou melhor, que ele faz para mim e para você é: saia e pregue. Esse cego disse: ele é profeta. 3 palavras. O maior sermão da Bíblia para mim. O maior sermão da Bíblia para mim. Porque ele teve coragem. Porque na vida dele ele mostrou: eu fui tocado por Jesus fisicamente, mas eu sei que ele tem que tocar ainda dentro do meu coração. Ele tocou na minha vida fisicamente, mas eu sei que ele tem que tocar na minha vida espiritualmente. E você? Está preparado para Jesus tocar na sua vida espiritualmente? Você está preparado para levar a mensagem para outras pessoas, para que ele também toque a vida de outras pessoas espiritualmente? Ou será que nós fazemos como o pai e a mãe desse cego, que quando chegaram na frente dos fariseus, disseram o seguinte: olha, não vem perguntar para a gente não, ele ali já é grande, pergunta para ele lá, a culpa não é minha, a culpa é dele, vai lá. Quantas vezes nós fugimos, empurramos para outra pessoa e esquecemos de fazer o que é o correto, que é falar de Jesus a todos. Deus não teve vergonha de morrer por você na cruz. Jesus não teve vergonha de vir até esse mundo e morrer por você. Mas sabe, o milagre, ele continua. E não é somente quando o cego prega que acontece a verdadeira pregação. Mas a verdadeira pregação continua agora dos versos 35 ao verso 41. O verso 35 é muito especial para mim. Leia junto comigo. João no capítulo 9, no verso 35. Na minha Bíblia diz assim, ó: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Você percebeu quem procurou quem? Foi o cego que saiu por aí procurando a Jesus? Quem procurou? Jesus. É Jesus quem sai do lugar onde ele está e vai atrás daquele cego. Eu e você não precisamos nos preocupar, porque Jesus está sempre ao nosso lado, nos procurando. Jesus está sempre junto de nós, dizendo para a gente: por favor, só falta você pegar na minha mão e vir aqui pertinho de mim. Só falta você aceitar o meu convite. Só falta você me dizer que você acredita em mim. Crês tu no Filho do Homem? Aquele que era o ex-cego agora, ele sentiu uma das maiores coisas que eu e você podemos sentir: o toque de Jesus. Só que depois ele percebeu que ele não precisava correr atrás de Jesus, ele não precisava gritar para Jesus vir até ele, mas Jesus já estava ali junto com ele, e ele encontrou a Jesus, porque Jesus tinha o procurado. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o poço espiritual que você esteja enfiado, não importa o lamaçal espiritual que você se sinta neste momento, não importa o quanto a sua cabeça esteja longe daqui, o quanto você esteja pensando nas coisas ruins que você fez ou pretende fazer, Jesus está aqui do seu lado. Ele quer que você o aceite, porque Ele veio até aqui. Não porque você veio aqui para buscar Ele, mas porque Ele veio até aqui para encontrar com você. Amém? Jesus veio até você. Jesus foi até o cego, e é assim que Ele faz conosco. Mas sabe, a maior verdade do capítulo ainda não aconteceu. A parte mais emocionante de todas está por acontecer ainda dessa história. Ela está descrita no verso 39. Durante a conversa, Jesus começa a contar para aquele homem algumas coisas, mas no verso 39, dê só uma olhadinha o que ele continua dizendo. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem como cegos.
palavras difíceis, até mesmo um pouquinho difícil de entender, para os que não veem, vejam, mas que os que veem se tornem como cegos. Aqui existe a maior verdade deste capítulo. A verdade mais importante de todas. E é aqui onde deve acontecer um milagre, não só na Bíblia, com o que é contado aqui, mas é neste momento que o milagre acontece na sua e na minha vida. Sabe por quê? E respondeu, e prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Sabe o que isso significa? Você não tem como dizer para ninguém que você sabe de alguma coisa. Você é como um cego espiritual. Eu sou como um cego espiritual. Eu vou te explicar isso de uma outra maneira. Quando eu cheguei no seminário, acho que foi a primeira aula que eu tive lá. Eu nunca mais me esqueci disso. Nunca mais. Eu me lembro que nessa aula, um pastor que nós, depois de algum tempo, nós o idolatrávamos praticamente, porque ele era a perfeição em pastor, sabe? A gente olhava para ele e dizia: eu quero ser igual a esse rapaz. Ele está se espelhando em Jesus, por isso eu quero ser igual a ele. E ele dizia para a gente várias verdades que às vezes doíam no nosso coração, porque eram verdades que nós passávamos e precisávamos mudar. Mas no primeiro dia de aula, eu tinha passado em um vestibular que para mim tinha sido o máximo. Eu tinha passado no vestibular de uma concorrência 12 por 1. Nossa, eu me achava o cara. Cheguei na faculdade de teologia, sabe, na ponta do pé, narizinho empinado. Desculpa, passei em teologia, posso entrar. Cheguei, me sentei, conheci alguns amigos. E na primeira aula, aquele professor chegou, não disse nada, mas fez uma linha de uma ponta a outra na lousa. E a gente sentado ali observando, já imaginando onde é que ele ia terminar, sabe? E começamos a imaginar, eu imaginei tudo, mas ele conseguiu acertar no que eu não tinha imaginado. Ele começou dizendo: essa linha é o conhecimento de Deus. Imagine que essa linha dá milhões e milhões de voltas na Terra. Eu parei e disse: nossa, que legal. O conhecimento de Deus eu sabia que era grande, mas não pensei que fosse tão grande. Ele pegou o canetão, aquela caneta de escrever em quadro branco, e fez um risquinho que eu quase não conseguia ver, cruzando a linha do conhecimento de Deus. Eu quase não conseguia ver, eu estava no fundo da sala. E eu me lembro que quando ele riscou, a gente começou a tentar a enxergar aquilo lá, para ver se tinha escrito alguma coisa. E ele então apontou, colocou o dedo bem em cima daquele lugar e disse: está vendo isso daqui, ó? É o conhecimento de nós, professores. Seus professores, aqueles que você vai um dia ter aula com eles, e um dia você pode ter esse conhecimento. Mas primeiro você precisa fazer mestrado, doutorado, pós-graduação. E ele foi falando todos os títulos que eles tinham. E aí, ele chegou bem pertinho da lousa e fez um pingo que eu não tinha como ver do lugar onde eu estava. Eu sabia que ele tinha feito um pingo por causa do barulho que eu ouvi na lousa. E eu tentava me esforçar para ver aquele pingo e não conseguia. Até que ele começou então a explicar o que era aquele pingo. Ele disse assim: ó, está vendo esse pingo? Esse aqui é o conhecimento que vocês um dia poderão ter quando vocês se formarem no SALT. Sabe quando você se esconde atrás de alguma coisa? Eu sei que eu me abaixei atrás daquela carteira. Depois eu consegui compreender o porquê de toda a aparência de arrogância da maneira como ele estava falando. Para que eu e todos os meus colegas nos colocássemos no nosso lugar e olhássemos para Deus e disséssemos: Deus, por favor, vem me ajudar. Eu e você somos cegos espirituais. Mas enquanto nós acharmos que podemos ver, sabe o que acontece com a gente? Jesus não pode vir nos ajudar. Enquanto eu e você acharmos que podemos ver, Jesus não pode vir nos ajudar. A professora Ellen está sentada ali atrás, ela trabalha junto comigo lá no colégio. E eu tenho certeza, eu já conversei com ela sobre isso uma vez, se um aluno não quiser aprender, se ele achar que sabe mais do que o professor, não adianta. O professor não vai conseguir ensinar nada, porque ele sempre vai achar que sabe mais. O professor sempre tem que mostrar que sabe um pouquinho mais. É sempre assim. Eu e você somos cegos espirituais. Eu e você não enxergamos, mas achamos que enxergamos. Conta a história que há muito tempo atrás,
na cidade de Paris, em um dos mirantes mais conhecidos daquele lugar, que dá em direção a um jardim muito lindo. Ficava ali um rapaz, um cego, assentado com um bonezinho aos seus pés e uma plaquinha nas mãos escrito assim: sou cego, me dê esmolas. E muitas pessoas passavam por aquele lugar. Aquele é um dos lugares mais conhecidos em Paris. Então as pessoas vão e vêm daquele lugar. Só que poucas moedinhas eram colocadas naquele bonezinho. Parece que quanto mais consumista o povo, menos eles ajudam as pessoas. E eu me lembro que a história continua contando assim, dizendo que um dia passou por aquele lugar, perto daquele cego, uma menina que trabalhava com marketing e propaganda. Aquela menina era a menina das ideias, a menina de que inventava as coisas na empresa onde ela trabalhava. E ela então resolveu ajudar aquele cego. Ela ficou ao longe observando e vendo como acontecia, como as pessoas o ajudavam. E de repente, depois de 100 ou 200 pessoas passavam por ali, uma pessoa se compadecia dele e deixava uma moedinha, talvez de 25, 50 centavos. Muito pouco para ele poder sobreviver. E aquela menina então resolveu fazer a diferença. Chegou bem pertinho daquele cego e somente disse o seguinte: por favor, com licença. Tomou a placa da mão dele, colocou em um lugar mais alto e com um giz começou a escrever na parte de trás daquela placa uma outra frase. Chegou bem pertinho dele, colocou na mão dele aquela placa novamente e disse para ele o seguinte: somente segure desta maneira, tá bom? Tchau. Aquele cego começou a chamar ela e disse: por favor, me explica o que está escrito aqui. Ela abriu um sorriso e disse: não, confia em mim, tchau. E foi embora. Passaram-se algumas horas e por um acaso, por um simplesmente acaso, aquela menina teve que passar novamente por aquele lugar, porque a empresa onde ela tinha que se dirigir ficava naquela região. E enquanto ela caminhava, ela já à distância começou a perceber a diferença daquele cego. Ela veio então caminhando lentamente. E sabe, quando a gente não tem um dos sentidos, Deus sempre aguça um outro para que a pessoa possa viver melhor. E aquele cego começou a perceber que era aquela menina que trabalhava com marketing e propaganda que estava chegando. Porque ele percebeu por causa da maneira de andar, por causa do barulho dos passos. Ele percebeu que era ela por causa da voz, ela conversava com uma outra amiga. E enquanto ela estava passando, ele resolveu chamá-la. E ele começou a gritar: moça, eu não sei quem você é, mas chega aqui por favor, deixa eu conversar com você um pouquinho. Ela abriu um sorriso grande, chegou bem pertinho dele, se abaixou e disse: diga, estou aqui. Por favor, me conta o que você escreveu nessa placa, porque eu não estou entendendo, olha só para o meu boné. Ela então abaixou os olhos e viu o bonezinho. E sabe aquele bonezinho surrado que no começo da história tinha somente algumas moedas? Agora estava lotado, não de moedas, mas de notas de alto valor. Notas que simplesmente com uma ele poderia pagar, quem sabe, um mês inteiro de comida para ele. Talvez com uma daquelas notas ele poderia já mudar de vida, porque eram notas altas. Aquela menina então com um sorriso nos lábios disse para ele: não se preocupe, somente confie em mim e continue com essa placa continue segurando essa placa desta maneira. Com um sorriso ela foi embora e continuou sua vida. Naquela placa estava escrito a seguinte frase: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Hoje é primavera lá no céu e eu e você ainda não podemos vê-la. Hoje é primavera no céu e eu e você ainda não podemos vê-la. Sabe quando é que eu e você vamos poder ver? Quando eu e você entendermos de que nós não temos a visão. Quando eu e você entendemos que nós não temos a visão. O trio vai cantar mais uma música. E na Bíblia existem muitas pessoas que entenderam de que a visão, eles ainda não tinham a visão. De que eles precisavam colocar a vida nas mãos de Deus e deixar que Deus mudasse a vida deles. Que Deus, através deles, mudasse a vida de outras pessoas. Eles precisaram permitir. Assim como esse cego precisou virar e dizer: eu sou cego. Eu e você também precisamos permitir que Jesus faça uma mudança na nossa vida. Ouça essa música. Enquanto você ouve essa música, tente meditar nas palavras dela. Mas mais do que isso, tente fechar os seus olhos no lugar onde você está.
abaixar sua cabeça e entregar sua vida a Jesus, dizendo para Ele: eu sou cego, mas eu quero ver. Eu sou cego, mas eu quero ver. Eu admito, eu sou cego. Mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as suas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó, um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, É preciso primeiro eu permitir acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Gigante ali, bloqueando a luz do sol. 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar, e a emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. O Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Será que tem alguém aqui que quer dizer para Jesus: eu sou cego e eu quero enxergar? Se alguém aqui quer dizer para Jesus que quer ser um cego para enxergar, se coloque em pé agora. Nós vamos orar a Deus. Eu já vi muitas explicações sobre o porquê nós fechamos os olhos. Gosto de muitas delas, mas eu não consigo entender outra depois de ler esse texto, a não ser quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, eu quero ser cego para você me dar a visão. Senhor, eu quero ser cego para que o Senhor coloque a visão nos meus olhos. Então por isso, vamos enxergar mais longe. Vamos enxergar mais do que nós podemos enxergar agora,
fechando os nossos olhos e orando a Deus. Grande e bom Deus, muito obrigado porque o Senhor esteve aqui. Muito obrigado porque a Bíblia é a sua palavra. E muito obrigado, Pai, porque muitas vezes nós pudemos ler na Bíblia sobre esses milagres maravilhosos do Senhor, Pai. Deus, neste momento nós estamos de olhos fechados porque estamos querendo te dizer, Pai, nos deixa enxergar. Deus, nós somos cegos e por isso estamos de olhos fechados. Nós achamos que enxergamos até alguma coisa, mas na verdade não. Por isso, Pai, coloque em nossa vida o sentimento de que nós precisamos da sua ajuda, de que nós não temos nada, mas que o Senhor tem tudo e que o Senhor pode nos ajudar. Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos neste momento, para permitir que o Senhor use a nossa vida, assim como o Senhor fez com essas outras pessoas, com esses profetas, apóstolos, pessoas que se disseram cegas e deixaram o Senhor usar a vida deles, Pai. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos dê uma ótima semana, Pai. Mas, por favor, Pai, neste momento, nos dê a visão espiritual que nós precisamos ter, para que nós possamos sair daqui enxergando as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem preparado para a gente. Cuida de nós, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.